Se você está acompanhando o nosso canal, sabe que a gente está numa pegada de trazer os guias para ajudar quem está começando ou para quem já tem um tempo e está perdido, mas também para você que já é avançado, né, no conhecimento sobre narguilé, poder aprimorar, porque nunca é tarde e nunca conhecimento é tanto que você não possa agregar alguma coisinha a mais. Então hoje a gente vai falar de formatos de carvão e, claro, se baseando na Rainbow, que não é só uma parceira aqui do canal, do meu trabalho, mas é a líder, todo mundo vem acompanhando, quem gosta de carvão de qualidade faz questão de ter Rainbow, seja jumbo, slim, bis e cúbico. Então hoje eu vou falar um pouco das funcionalidades, né? Porque na minha humilde opinião, dá para realmente criar e ter diferentes propósitos em cada um dos carvões. Por exemplo, eu já ouvi inúmeras perguntas comparando o jumbo com o cúbico. Minha honesta e sincera opinião, não faz sentido comparar. Por mais que sejam carvões, por mais que sejam feitos de fibra de coco, tem formatos totalmente diferentes, entende? Eu não vou conseguir agora, assim, exemplificar perfeitamente com alguma coisa do dia a dia, mas simplesmente por ter formatos diferentes fica complicado de dizer, porque as usabilidades também são diferentes. Você concorda comigo ou você veio aqui só para dar um tapa na minha cara e falar que eu estou falando tudo errado? Não, eu concordo completamente. Eu concordo porque para mim não é igual. Eu até tenho alguns que eu prefiro mais que os outros. Se eu prefiro é porque tem diferença, né? Justo, porque se fosse tudo igual, ia qualquer coisa. Exatamente. Então, certamente, vamos lá. Ó, primeiro explicar um pouquinho também, né, dos carvões da Rainbow. Começar pelo jumbo, que ele é assim o mais clássico, o mais popular, tá tudo enquanto lugar, porque foi o primeiro formato que a marca lançou e um formato que já está aí no mercado há muito tempo. Então a Rainbow não foi revolucionária, não trouxe um carvão de formato diferente. E a gente não está aqui para ficar contando história. Seguinte, 52 peças com esse formato hexagonal jumbo. Então você utilizando duas peças chega aí a 26 roches. E se utilizando 3, eu não faço a mínima ideia, porque aí eu sempre me perco na conta. Então eu vou utilizar minha calculadora aqui para fazer essas contas. Eu estava até falando com o pessoal da Rainbow que às vezes eu confundo de ter 54 peças, mas na verdade são sempre 52. Então vamos tentar fazer 52 dividido por 3. Eu sabia não que dá exato, né? Não dá exato, porque sempre quando eu uso 3 peças, a caixa inteira sobra uma. Mas então 51 é dividido por 3. Porque se você soma 5... 17. Então, é porque se você soma 5 mais 1, dá 6. Que é divisível por 3. Muito bem. Eu tinha esquecido dessa regra completamente. Essa eu lembrava. É porque eu tava falando mais da experiência, porque toda vez que eu uso 3 peças aqui com o jumbo, sobra uma no final. Aí eu abro a próxima caixa e tudo mais. E meio que se completa depois de 3 caixas, né? Que assim, realmente acaba todas elas de uma forma zeradinha. Para quem é perfeccionista assim como eu, entende um pouco dessa forma de pensar. Então aqui você tem 52 peças, formato hexagonal. O que acontece? Cara, ele fica muito bom com praticamente todas as formas de utilização. Você vai ter aí, obviamente, com alumínio, vai pegar um alumínio Predator de qualidade e tudo mais. Vou acabar sujando meus dedos nesse vídeo porque eu tô pegando em carvão e, enfim, tá tudo bem nisso. E é o seguinte, roches maiores, cara, você vem aí com 3 peças. Vou deixar aqui mais bonitinho, Pato, que aí dá pra gente verificar aqui, ó. 3 peças de carvão. Roches de 7 centímetros ou mais. Isso, que é 7 centímetros? Qual que é esse cálculo? É do diâmetro da cuba. Monge, por exemplo, tem 7. Não, tem 6,5. Enfim. Roches com 7 centímetros. Pegar um outro exemplo. Pro Ruka, 3 para acender é muito, muito bom. E aí depois deixam 2. Roches maiores, como por exemplo o Seven, que aí você consegue utilizar controlador de calor, né? Esse diâmetro você já favorece também a utilização de 3 peças jumbo, aí ao mesmo tempo por muito tempo, tá certo? Juntas aí e você consegue separar utilizando a tela, então é um tipo de carvão que rende super bem. No caso, você estiver utilizando um roche como o Sibéria, entre outros, nesse tamanho de cuba, né? 2 peças já favorece muitíssimo bem, tá? Então não tem a necessidade de você ficar utilizando 3. Se você gosta de abafador, obviamente que 2 peças, até mesmo com roche monge, já vai contribuir super bem, porque o importante é ter um carvão que forneça calor e também, quando você coloca o abafador ali, ele desempenhe bem. Porque às vezes quando você coloca o abafador em um carvão que pode ser que ele não quebre, pode ser que ele não apague, mas ele queime muito rápido, ele gera uma quantidade maior de cinzas,
você acaba não só fazendo com que ele queime mais rápido o seu tabaco, mas como dure menos aí no seu roche. Então acontece aquelas controvérsias que não são legais. Então você tem, de um lado, o aumento muito alto de temperatura e ao mesmo tempo ele durando pouco. Então queima e dura pouco o seu roche, ou seja, tudo de ruim acontece na mesma situação, certo? Então já falamos aqui do Jumbo, que é o carvão mais padrão aí, você tem outros concorrentes no mercado, mas vou falar bem a verdade, pode ir do Jumbo, quem já está usando não reclama de maneira nenhuma e eu particularmente aqui fico bem tranquilo quando eu falo de Rainbow, porque realmente é sinônimo de qualidade. Falando do seu primo, no caso aqui, o Slim, que também é um hexagonal, né? E lembrando, carvão hexagonal, outros formatos semelhantes, Patrick, colocou no rocha aqui, ele tá hexagonal durante os primeiros minutos, mas ao longo do tempo, principalmente lá no meio da sessão, 25, 30 minutos, ele vai perdendo as arestas, ele vai ficando meio cilíndrico. É normal, então não adianta achar que o carvão hexagonal ele vai se manter na sua forma, no seu shape, do início ao fim, porque é loucura, porque existe a queima, a redução de tamanho ao longo do tempo, certo? Certo. Porque às vezes até quando tá fumando com o cúbico, às vezes até ele, quando vai queimando aí as pontas, vai ficando meio arredondado, né? Exatamente. Ele deixa de ser um cubo reto, como na matemática, né, explicado, e ele vira um cubo acolchoado, sabe aqueles que ele vai ficando mais gordinho nas pontas? Não, ele vai virando quase uma bola mesmo, quase uma esfera, né? A famosa bola de quem? Kaique Caola, né? A bola do Kiko. Exato, a bola quadrada. Então vamos aqui do Slim. Diferentemente do Jumbo, ele tem um shape menor, ou seja, um formato, reduções nas suas medidas. Então, ao invés de 52 peças, aqui temos 60. Patrick, com 2 peças temos 30 roches, aqui temos 26 e com 3 chegamos a 20, enquanto aqui a 17, tá certo? Carvão Slim, acho muito interessante, principalmente se você utiliza roches menores. Quando eu falo menor, não significa que ele é pequeno, minúsculo, horrível, nada do tipo. Eu não tô querendo dar uma característica ruim, e sim só dar uma característica. O Siberian, ele é um roche pequeno. 3 peças de Slim, eu acho muito legal para você começar degustando. E você, dependendo, se tiver um avançadinho de conhecimento aí sobre controle de calor, consegue utilizar as 3 peças Slim aí no Siberian com o auxílio da telinha. Eu acho que rola super bem, porque eu já fiz isso e posso dizer que a minha experiência deu certo. Ao mesmo tempo, você pode utilizar um roche como, por exemplo, o Monge e colocar as 3 peças do início ao fim. Um roche como Pro, como Seven, estou trazendo essas referências que são mais fáceis. Ah, Saca, mas tem outros roches? Claro que tem outros roches, mas eu quero que você foque não na marca, e sim no tamanho do roche, porque se você não usou, você já viu esse roche em alguma tabacaria, alguma loja e tem uma breve noção do que eu estou falando. Então, o Slim, eu falo assim, ele otimiza mais. Por exemplo, eu vou falar da minha usabilidade e você pode opinar sobre isso ou não. Aqui eu estou utilizando 3 peças, sempre Jumbo 3 peças do Monge. Vai chegar um momento, não aqui na gravação, porque, enfim, são outros propósitos, né? Aqui a gente tem que conversar, tem que gravar e o foco não é em fumar um roche e tal e tudo mais. Geralmente, aqueço com 3 peças. O que é aquecer com 3 peças? As primeiras 10 puxadas ali com 3 peças, volto para 2 e lá pro meio da sessão adiciona a terceira. Aí você fala, Saca, pô, então metade do tempo você desperdiça o carvão? Cara, pode ser para alguns desperdício, para outros não. Mas eu prefiro dessa forma porque, inicialmente, eu condiciono a essência numa temperatura que eu acho interessante. E aí, nas primeiras puxadas, esse calor ele é um pouco mais alto, mas ao mesmo tempo houve o cozimento antes para que não tenha aquela diferenciação, aquele choque térmico absurdo de 300 e poucos graus para um tabaco que está a temperatura ambiente, tá certo? E aí depois eu coloco as duas, porque para não ultrapassar esse tempo com essa temperatura elevada, reduzir para ele se manter super bem, óbvio, rotacionando as peças a cada período. E aí, quando esse carvão diminui o tamanho, adiciona a terceira para que ele volte a ficar próximo daquilo que ele considera como resistência, né, ao calor e se manter super bem, não só em volume de fumaça, mas principalmente na questão de sabor. Então, basicamente aqui no Slim, se você utiliza mais a questão de 3 peças, o Slim pode ser uma excelente opção, fora que você vai ter oportunidade de usar em mais roches. Com aí 2 peças, o que eu acho que é mais favorável para o Jumbo, e as 3 peças aqui com o Slim. Eu uso o Slim em casa também, né, quando eu vou querer fazer esse roche com 3 peças, tá bom? E
tem que ser um Roche um pouco menor aqui com o Monge. O Siberian com 3 peças de Slim fica legal. Com o Jumbo também. Se você souber controlar o calor, cara, qualquer um desses carvões vai funcionar super bem. Mas aí dizendo em questão do que acaba tendo um encaixe talvez um pouquinho mais interessante, é isso que eu posso falar para vocês. Eu não vou ficar colocando carvão em cima de carvão aqui, porque senão vai ficar uma bagunça. Chegamos num formato que esse aqui, ele agrada muita gente, tá? Eu não achei que ele fosse fazer sucesso, que é o formato retangular, né? O famoso bis aí da Rainbow. Por quê? Ele é diferente sim do hexagonal. E você vai ver agora de uma demonstração muito prática qual é a diferença. E aqui nós temos 63 peças de carvão. Proporcionando aí, eu vou tentar fazer a conta, 63 dividido por 2 vai dar 31,5, né? Isso. Eu acho que é isso. Então 31 rochas usando 2 peças. Mas na minha opinião, 2 peças só para rocha menor, assim, tamanho do Siberian ou menor que isso. E aí, se você utilizar 3 peças, que eu acho que é o padrão, dividindo por 3, você chega a 21 rochas. Ou seja, comparado ao Slim, você tem uma seção a mais. Só que há uma diferença aqui, ó. Vamos pegar aqui o carvão bis, legal. E lembrando que todos esses carvões aqui são da embalagem Raspou Ganhou. Então, se você ainda não está participando, a promoção ainda está em vigência aí, que é comprar os carvões que tem esse selo para poder raspar e tentar a sorte. Tem uma raspadinha aqui, né, Pato? Eu lembro que tinha uma aqui atrás. Tá atrás do Arguilha Azul, se quiser. Tá ali, né? Tá. Ó, deixa eu pegar aqui, tá atrapalhando todo o meu raciocínio, né? Meu TDAH falando, gritando alto, né? Então aqui, ó, a raspadinha. Posso até raspar no final. Vai que sai alguma coisa aqui, eu vou ganhar, viu? Se tiver. Ó, vamos lá. Olha a diferença que temos aqui. Eu não sei se vai dar pra enxergar 100%, certo? Eu vou colocar aqui na mão, Pato, que eu acho que é melhor. Ó, dá pra ver a diferença, né, da superfície de contato. Eu sempre gosto de falar de superfície de contato, que é a parte que está em contato com o roche, certo? Ó, você coloca aqui na mesa o bis e você coloca aqui o hexagonal. Não sei se vai dar pra ver. Pata, pega do jeito que der, por gentileza. Dá pra ver que tem uma diferença, certo? Ó. Daqui dá pra ver. Certo? Então, se você falou que deu pra ver, é porque realmente você pegou. Superfície de contato do bis é maior, ou seja, ele vai gerar mais calor pro seu roche. Por isso que eu falo que o bis ele pode parecer inofensivo, entre aspas, mas deve ter cuidado para não queimar a sua seção, porque ele é poderosíssimo, tá certo? Então é o seguinte, o bis com 2 peças, com um roche pequeno, rola legal. Com um roche um pouco maior que o Siberian, chegando com o Monge, eu prefiro 3. Só que assim, essas puxadas com 3 peças já não chega a 10, é um número menor. Porque esse ápice de calor ele se atinge mais rápido, né, devido a essa superfície de contato maior. Ah, saca, mas o hexagonal perde as arestas, vai ficando cilíndrico? Sim, mas mesmo assim, com a redução aqui do bis, a superfície continua maior do início ao fim. Então ele é um carvão que pode parecer que você fala, ah, cara, ele não é tão grosso, né, igual o Jumbo, mas o que conta bastante aqui é contato, como ele vai estar em contato com o roche. Então, se você estiver utilizando 3 peças, a tela é imprescindível para a utilização aí do bis, na minha opinião. Usar o bis com 3 peças, cara, tem que saber controlar o calor muito bem para ser direto aí na folha de alumínio, na folha Predator, tá certo? É um carvão muito bacana, cara. Eu acho que tanto esses quanto os hexagonais são favoráveis para a utilização aí do alumínio com a telinha ou somente folha de alumínio. E agora vamos falar daquele que eu considero versátil pra caramba. Por quê? Superfície de contato menor do que todos esses, assim, ou se a gente for tentar quantificar, enfim, parecido com o Jumbo, mas eu acho que ainda é um pouco menor. E tem dupla utilização, que é um meu favorito, assim, depois do hexagonal, né? Obviamente, não adianta ficar mentindo aqui, criando história. O carvão que eu mais utilizo é o hexagonal, sim, porque eu utilizo mais alumínio, mas nas minhas sessões de controlador de calor, que eu já falei aqui no canal, e não tem por que mentir, eu acabo utilizando o Cubic. Não tem segredo, formato cúbico, ele tem um padrão europeu, que é 26 milímetros, ou seja, né, por se tratar de um cubo, ele tem todos os lados iguais. Então você tem 26 milímetros, que é um padrão internacional. Por que padrão? Lá, se você vai começar um carvão, uma marca de carvão, o que você precisa soltar para o mercado é 26 milímetros.
Você pode, ao longo do tempo, 25, 24, podendo chegar até, por exemplo, como a Xamã, marca internacional, né, Patá? Que a gente até já trouxe vídeo aqui, que lá fora eles lançaram 28, 30, até 32, se não me falha a memória. Que era exagero. Que era muito grande, cara. Exatamente. Totalmente desnecessário o formato. Não só na minha opinião, mas de muitos consumidores aí europeus e ao redor do mundo, né? Porque esse carvão aqui, ele é o padrão do mundo, assim, né? Eu acho que hexagonal é Brasil. Se você não sabia disso, eu vou te falar. Hexagonal é carvão brasileiro. Para o Brasil, feito para brasileiro. Quem criou isso? Genial. Não sei o nome do criador. Você sabe quem criou? Não faço a menor ideia. Também não. Enfim, mas a gente tá aqui atrás de quem se veio o ovo ou a galinha. Carvão cúbico. Roche como Siberian. 3 peças, com telinha ou sem. Roche Monge também dá para usar as 3 peças bem ali na área de contato com o tabaco. Não precisa deixar nenhuma parte fora. Um Roche maior, 4 peças, tá certo? E aqui você tem um total de 64 peças, ou seja, é o carvão que vem na maior quantidade. Então 64, 63, aqui temos 60 e 52 no jumbo. Com 3 peças de carvão, você utilizando enroche com alumínio, telinha, fica bala demais, ou controlador de calor, é muito versátil. E fora também, se você quer falar que você tem um padrão internacional, aí você pode pagar de malandro e falar isso sem problema nenhum. O importante é estar utilizando o carvão de qualidade. Carvão cúbico foi por muito tempo o padrão brasileiro, antes do surgimento dos cilíndricos e posteriormente aí dos carvão hexagonal. Pada, você já está há um bom tempo nesse mercado e eu tenho certeza que você já utilizou carvão cúbico, né? Com certeza. Mas você chegou a utilizar desse tamanho, de 26? Antigamente... Eu acho que não, né? Antigamente, não sei, tinha antigamente desse tamanho? Porque... Muito difícil. Então, porque era mais comum a gente ver aqueles cubinhos pequenos, né? Eram cubos pequenos, antes aí de vir o formato hexagonal, cilíndrico, era mais comum. Ou às vezes até o flat, que antigamente tinha, né? Que graças a Deus não existe mais. Ainda bem. Porque assim, o flat, cara, ele vinha, por exemplo, na caixa de 1 kg, 96 peças. Sim. Só que você utilizava o dobro para cada seção. Então, porque ele é meio cubo. Exato, a superfície era boa, só que duração pequena. Sim, durava pouco. Então você tinha que utilizar 2 sets de carvão, geralmente, naquela época. Eu acho que hoje, assim, lá naquela época, talvez chegava a duas rodadas. Mas nos roches de hoje, com as essências de hoje, com certeza duas rodadas de carvão, se não mais. É, bem provável. Só que gerava mais trabalho, né? Muito mais. Ó, e não é, eu vou até falar pra tá, vou te perguntar, mas eu já sei a resposta. Quais os carvões aqui que eu sei que você gosta de todos, enfim. Mas quais você acaba utilizando mais? Você já sabe, é o jumbo e o cúbico. E não é porque um puxa o saco do outro aqui. A gente estuda muito esse negócio chamado narguilé. A gente gosta, a gente troca figurinha, a gente conversa bastante a respeito, ele faz testes na casa dele, eu faço na minha, a gente juntos, enfim, tudo mais. E a gente vem de uma escola parecida. Então a gente vem de um crescimento de aprendizado parecido, certo? Então por isso que a gente acaba gostando mais. Só que assim, independente já fiz várias ações aí com a Rainbow no ano passado, é muito legal de ver como as pessoas gostam dos formatos em si, mas priorizam a qualidade. Então eu falo, pensa comigo, né? Lembra que eu falei, né, Patá, sobre a questão da quantidade de rochas? Sim. Então aqui, você vai ter, cara, 64 dividido por 3, uma porrada de rochas. Mais de 20 rochas, aqui você tem 17 rochas. Mas vamos supor, colocar a média de 20 rochas. É básico. O que eu tô falando aqui não é merecer, é pra vida, velho. Você prefere gastar 10, 15 reais a menos? Batalha pra ter esses 10, 15 reais a menos. Porque seu dinheiro vale, velho. Vale muito. E aí quando você for comprar, imagina 20 roches zoados com carvão quebrando, apagando, seja lá o quê. Dando gosto. Dando pior gosto. ainda. Porque assim, cara, não existe carvão perfeito. Ah, mas o carvão não dá cheiro, não dá gosto. Beleza. Não dá gosto é o mínimo que eu aceito. Não apagar e não quebrar também é o mínimo. Mas na hora de acender, vai soltar um cheiro. Quer fazer um teste? Acenda no fogão. Qualquer um desses carvões, qualquer um que você tenha na sua casa. Não vai gerar cheiro, ou dificilmente vai gerar. Mas o aquecimento através das resistências, sejam elas blindadas ou não, acabam exalando esse odor, tá certo? Isso eu fiz teste e pude comprovar. Não sei exatamente o porquê,
mas porque também não faria sentido eu ficar pesquisando e buscando respostas, já que a gente tem um acendimento muito melhor, a performance muito melhor num fogareiro do que num fogão, fora sujeira, o trabalho que dá e tudo mais. 20 roches, se você faz aquela sessãozinha de 1 hora, são 20 horas espalhadas durante diversos dias com uma sessão ruim. Então bota a mão na cabeça e fala, pô, tô pagando mais barato, só que você tá colocando em risco 20 sessões. Ou até você não vai chegar em 20, porque você vai fumar metade da caixa, vai curtir, não vai curtir, vai achar zoado e vai comprar um carvão bom. Então, carvão bom, ele é primordial. Ah, piteira, cara, se for de plástico, se for de metal, tô sendo bem honesto, não vai fazer tanta diferença quanto o carvão. Tá certo? E óbvio, né? Ah, mas aí não vai fazer diferença, saca? Com um arguile pequeno, com um arguile grande, médio. Claro que vai fazer. Então, eu tô trazendo só assim uma metáfora pequena para que você possa entender a importância das coisas na hora de escolher, tá certo? Eu vou continuar aqui e sempre vou estar falando a verdade em relação ao Rainbow. Se em algum momento aparecer qualquer tipo de empecilho, qualquer coisa que você não vai gostar, a gente vai conversar aqui, a gente vai trocar essa ideia. Essa reformulação nova do TSM e essa minha reformulação pessoal é para que a gente tenha cada vez mais conexão, que é o que realmente importa. Tá certo? Então aqui, ó, meus jumbos até, cara, preciso bater as cinzas aqui, porque quando a gente faz vídeo não fica 100% aí, porque a gente tem que falar bastante, né? E quando eu falo eu esqueço, assim, de alguns detalhes. Mas logo mais volto pra casa, faço aquela sessão de qualidade. Qualidade, nem Patrick Maia? E resistência. É verdade. Que é Patrick Maia também e Predator juntos. Então vamos ficando por aqui? Vamos. Tamo junto demais. Espero que eu tenha ajudado você aí com relação aos carvões. Se tem aquele amigo seu, amiga sua, namorado, enfim, namorado, que fica querendo sempre o Marba, manda esse vídeo, que aí vai ampliar os horizontes. E comenta aqui, tá? Conto com você. Obrigado por mais uma resenha. Beijão!